lá, hoje a gente mergulha num tema fascinante mesmo, explorando ideias do texto O Poder do Mistério e o Inverso. A missão aqui é tentar entender por que o mistério mexe tanto com a gente, sabe? E como isso pode virar uma ferramenta para ganhar atenção, influência. Exato. A tese central é bem interessante. No mundo que a ciência parece mapear cada vez mais, a gente acaba meio que buscando o inexplicado, né? Uhum. O mistério não te dá a resposta pronta. Ele convida a imaginação, né, para preencher as lacunas. E aquilo que a gente não entende logo de cara prende o foco. É isso. E o interessante é que não precisa ser algo, assim, grandioso, um segredo de Estado. O mistério sutil do dia a dia pode ser muito poderoso. Como assim? Bom, a maioria das pessoas é meio previsível, né? Um livro aberto. Agora, quem consegue controlar o que revela, usar o silêncio de forma estratégica, uma ambiguidade aqui e ali, talvez até uma excentricidade calculada. Ah, entendi. Isso cria uma aura, sabe? E os outros, nessa tentativa de decifrar, acabam amplificando essa aura. Quase que trabalham para você. Faz sentido. O texto traz uns exemplos ótimos disso. O Conde Victor Lustig, por exemplo. Sim, esse é clássico. Ele cultivava uns detalhes intrigantes, né? Um motorista japonês, que para a época era super exótico, Uhum. roupas caras, mas com um detalhezinho errado de propósito, aqueles telegramas que chegavam toda hora e ele rasgava na frente dos outros. Que na verdade eram falsos, né? Mas criavam todo um burburinho. Exato. Era tudo fachada, mas gerava uma curiosidade imensa. E isso facilitava os golpes dele. Todo mundo queria estar perto daquele aristocrata tão misterioso. E isso toca num ponto-chave. O mistério pode fazer o medíocre parecer, assim, profundo, extraordinário. O caso da Mata Hari é um pouco isso, né? Como ela usou isso? Bom, a dança dela, a inteligência. Há relatos de que eram, digamos, medianas. Mas a persona enigmática que ela construiu elevou tudo isso a algo quase divino, sabe? Entendi. A aura era maior que a substância, talvez. Exatamente. Ou o Marcel Duchamp na arte. Ele falava pouco, soltava uns comentários meio contraditórios. Deixava os outros interpretarem, né? Isso. E aí a crítica e o público construíam narrativas super complexas em cima de coisas às vezes simples. É quase uma projeção que o observador faz na figura misteriosa. E isso coloca quem está de fora numa posição de tentar entender, quase uma posição inferior, né? Sim, de tentar decifrar. E evoca um certo receio também, acho. O receio do desconhecido. Líderes usam isso, né? O texto até menciona o Mao Tse-tung. Menciona. Ele cultivava uma imagem bem enigmática, cheia de contradições. Talvez para manter todo mundo meio em alerta, focado nele, sem saber exatamente o que esperar. É uma forma de poder. Sem dúvida. E tem a aplicação puramente estratégica, como a do Aníbal contra os romanos. Aquela história é incrível. Conta aí. Ele estava encurralado, né? Aí, durante a noite, ele criou uma cena totalmente incompreensível para os romanos. Milhares de luzes subindo a montanha, que na verdade eram só galhos pegando fogo, amarrados nos chifres de bois. Nossa, E com uns barulhos estranhos junto. O que apavorou as sentinelas romanas, que eram super experientes, não foram as luzes em si. Foi o enigma, a incapacidade total de explicar aquilo. o inexplicável desestabiliza. Exatamente. É quase uma tática de loucura fingida, sabe? Desestabilizar o inimigo pelo que ele não consegue entender. Então, me parece que a chave é usar o mistério de forma consciente para atrair atenção. Criar uma presença forte, até meio intimidante às vezes. Falar menos, ser ambíguo, talvez até incoerente de propósito. Isso. Mas aí entra o outro lado, o inverso, que o texto também aborda. É fundamental ter cuidado. O reverso da moeda. Exatamente. O mistério tem que ser controlado, dosado. Se exagerar, como talvez tenha acontecido com a Mata Hari no final, pode gerar desconfiança, uma reputação de fraude. Faz sentido. O ideal é que pareça mais um jogo talvez charmoso, inteligente, não algo sinistro ou falso. Tem que ter o tato para saber quando parar. E saber quando não chamar a atenção desse jeito. Aquele exemplo da Lola Montaigne é muito bom. Assim, no teatro com a Rainha Vitória. Isso. Ela tentou ofuscar a rainha,
chegando atrasada, fazendo cena, quebrou uma regra social ali de hierarquia, né? Claramente. E o resultado? Foi ignorada naquela noite e a imagem dela na Inglaterra, ó, foi pro espaço. Buscar a atenção de forma tão desesperada, tão óbvia, pode passar em insegurança, não poder. Precisamente, na presença de figuras de autoridade muito superiores ou em certos contextos sociais, a descrição pode ser mais poderosa. Competir de forma tão direta pelos holofotes é arriscado. É melhor não se mostrar tanto. Às vezes, sim. A arte está em saber quando atrair os olhares e quando é mais estratégico ficar mais na sombra, observando. Tem uma citação de uma das fontes que diz: misture um pouco de mistério em tudo, e o próprio mistério despertará a veneração. É. Fascinante como essa dinâmica realmente opera. É muito. E fica a reflexão, né? Em que situações do nosso dia a dia, talvez de forma bem sutil, um véuzinho de mistério, não entregar tudo de bandeja, manter uma certa ambiguidade, poderia alterar percepções ou até abrir portas. É verdade. Sem cair, claro, na armadilha do exagero ou de parecer, sei lá, inapropriado, né? Fica aí algo pra gente pensar sobre como a gente gerencia a nossa própria imagem.